Caros amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Lançai as Redes nas Redes. Quero convidar você a participar desta formação que esperemos que ajude você a crescer na fé e na doutrina, no conhecimento sobre a doutrina espiritual. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo que pode ajudar muito você no teu progresso espiritual. Nós vamos falar sobre alguns pontos importantes, são 10 pontos pelo menos, para distinguir, para discernir os sintomas, para entender quando estamos sob um ataque espiritual. Ou seja, como identificar de maneira muito concreta se estamos sob um ataque espiritual. Nós vamos mostrar esses sinais para que você possa distinguir, perceber, discernir por onde o inimigo pode estar te atacando e se você está ou não sob um ataque espiritual. Acompanhe essa formação conosco. Você que é novo no canal, se inscreva no nosso canal. Se você gostar desse vídeo, deixa aí o teu like, isso ajuda muito ao crescimento do nosso canal. Então, sem mais, vamos começar essa formação. Primeiro ponto para saber se você está sob um ataque espiritual é a falta de entusiasmo espiritual. O que significa falta de entusiasmo espiritual? Ou seja, o inimigo muitas vezes, o inimigo da nossa alma, tenta minar tua dedicação às coisas de Deus, nas coisas de Deus. Tua oração parece infrutífera, teu compromisso se põe à prova, o compromisso que você tem com Deus, com a igreja, parece que você não avança na vida espiritual, nem sequer parece que você mantém aquilo que você conseguiu ao longo da tua vida espiritual. Parece que você faz as coisas de maneira automática, né? Então esse é um dos pontos que o inimigo semeia nesse sentido, a confusão, para que a alma pense ela que não está avançando na vida espiritual. E vai suscitando uma espécie de apatia, desânimo, para que você perca o entusiasmo, o fervor. Primeiro ponto, né? Então que o objetivo é que você perca a dedicação que você tem nas coisas de Deus, né? Fazendo você pensar que você não está avançando, que está fazendo tudo de maneira automática, né? E é uma tentação. Primeira tentação é essa, você tem que ter muito claro esse ponto para saber se você está sob o ataque espiritual. Segundo ponto para saber se estamos sob um ataque espiritual o inimigo semeia muitas vezes frustração exterior, que significa que durante um ataque espiritual, muitas vezes o inimigo usa variedade de situações para oprimir, ou seja, oprimir a mente, né, a tua mente, e criar frustrações, ou seja, criando situações de ansiedade com respeito às situações do futuro, do trabalho, da educação dos filhos, do teu compromisso de fé, insatisfação daquilo que você tem, tudo que você conseguiu com tanto esforço, com tanto empenho, né? Você não está satisfeito com aquilo que você tem, nunca está satisfeito com aquilo que você conseguiu, parece que não serviu de nada, mesmo que você tenha conseguido tudo aquilo que você se propôs, né? Isso tem muito a ver também, né? Esse ponto de ataque tem muito a ver também com uma mera sensação, ou seja, ele semeia uma sensação que não corresponde a algo objetivo. É uma sensação que não é verdadeira, que não é algo que corresponde com a realidade, de fato. Então, uma sensação de frustração exterior pelas coisas que você conseguiu, e semeando na tua mente, no teu pensamento, que tudo que você tem e tudo que você conseguiu, tudo que você alcançou, não serviu para muito, né? Então, frustrações. E isso desencadeia ansiedade, preocupação exagerada, desânimo, etc, né? Então, segundo ponto para distinguir se estamos sob um ataque do inimigo, frustração exterior. Terceiro ponto para distinguir se estamos sob um ataque do inimigo, confusão a respeito dos propósitos. Ou seja, durante um ataque espiritual, muitas vezes o inimigo ele semeia confusão com respeito ao caminho que você deve seguir na vida espiritual, ao caminho que você deve seguir. Este é um dos principais propósitos de um ataque espiritual, conseguir que a alma se aparte do caminho que ela se propôs desde o início. Isso diz respeito também à tua vocação, hein? A escolha do estado de vida que você fez, né? O matrimônio, o sacerdócio, a conversão, a própria conversão, né? Voltar para a igreja, participar de um grupo, um grupo de formação que você está crescendo ali em conhecimento da doutrina,
Pois por isso o inimigo ele confunde a pessoa para que ela não siga firme nos seus propósitos, para que ela para que ela duvide se ela está indo pelo caminho correto, para que ela questione, para que ela olhe para outros lugares, enfim. O principal objetivo desse ataque do inimigo é fazer com que a alma se aparte do caminho que ela se propôs a seguir, né? Quarto ponto para distinguir se estamos sob um ataque do inimigo é a falta de paz. Falta de paz. Nunca a falta de paz vem de Deus. O próprio Jesus é o príncipe da paz, né? O primeiro dom que o ressuscitado nos traz é o dom da paz. O inimigo, portanto, bombardeia muitas vezes a nossa mente com pensamentos aleatórios, né? Tentações permanentes, com o propósito de roubar a tua paz. Que não devemos perder a paz por causa da tentação. Então, não perder a paz por causa da tentação, mas não fazer as pazes com a tentação, né? Muitas vezes você vai sentir, sim, tentações de todo tipo. Não fazer as pazes com a tentação, ou seja, não ceder a elas, mas também não perder a paz por causa das tentações. Porque é justamente isso que o inimigo quer, para depois suscitar, sabe o que? Irritação mental, né? Você se sente irritado, esgotado. O inimigo faz tudo para poder te levar à fadiga mental, para assim roubar a tua paz interior, né? Então, quarto ponto para distinguir se estamos sob um ataque do inimigo. Quinto ponto para distinguir se estamos sendo atacados pelo inimigo: se sente assim de maneira inesperada uma espécie de fraqueza e debilitamento, sabe? Se sente debilitado, falta de disposição, falta de vitalidade. Geralmente é resultado de um ataque prolongado do inimigo, depois de uma batalha espiritual, tentação prolongada, né? Suscita muitas vezes depois essa sensação de cansaço, de debilidade. Encaramos problemas corriqueiros, né? Como por exemplo uma falta de sono, que às vezes você pode ter, por exemplo um debilitamento na tua saúde, né? Às vezes uma situação de desânimo, de tédio, né? Que isso muitas vezes resulta de uma batalha espiritual prolongada, mas na verdade o que o inimigo quer é que você abandone tudo. Então é normal que quando estivermos passando por um tempo de deserto, de prova, de tentação, é normal que a gente sinta às vezes fadiga, né? O que fazer nesses momentos? Não tomar nenhuma decisão, não mudar de forma alguma, não seguir de maneira determinada nos propósitos que você se propôs desde o início, né? Você que se decidiu pela conversão, se decidiu por formar parte de um grupo de formação, permanecer na igreja, viver os sacramentos, não abandone, né? Isso passa, né? Mas é importante que você entenda que todo esse debilitamento, toda essa sensação de fraqueza, de esgotamento, é sinal certo de que estás sob um ataque do inimigo. Sexto ponto para distinguir se estamos sob um ataque do inimigo: percebe-se muitas vezes que falta de ataques, por exemplo, né? Você pensa, nossa, né? Não noto nada anormal na minha vida, né? Tá tudo tranquilo, né? Mau sinal, né? Porque se você está indo pelo caminho correto, como que você vai dizer que está tudo tranquilo, está tudo bem? Então trata-se de um ataque intenso, curiosamente, nesses momentos de falsa paz, um ataque intenso que a alma está sofrendo sem se dar conta, mas em realidade o que você fez é já mudar certas coisas que já está te prejudicando na vida espiritual. Você tomou decisões, talvez, você fez escolhas, você mudou o teu comportamento em determinados aspectos da tua vida espiritual que está te prejudicando e você não está se dando conta. Por isso essa sensação de falsa paz. Por quê? Porque antes nós vivíamos, né, na fidelidade, na entrega, na fé, na esperança, no amor a Deus, né, de maneira total, de maneira firme, de maneira determinada, decidida. De repente, né, a gente começa a relaxar na vida espiritual, aparentemente está tudo bom, aparentemente está tudo normal, aparentemente o que acontece é que o inimigo está te enganando. E talvez, né, nós estamos colocando a confiança em outras coisas. E por isso temos essa sensação de segurança. Na verdade são falsas seguranças, né, que pode aportar, por exemplo, né, gozar de boa saúde, né, aparentemente uma sensação de paz, então muito bem, né? Mas não nos damos conta que você talvez tenha abandonado a tua vida de fé, a tua vida de oração, a tua vida de sacramentos, né? Você está
economicamente estável e a tua confiança está posta no dinheiro, nas coisas. Isso traz uma falsa segurança, uma sensação de segurança que tudo está indo bem, né, materialmente, né, mas espiritualmente talvez tua alma está minando e você não se dá conta. Por isso falta de ausência de ataques do inimigo. Percebe-se uma falsa sensação de ataque do inimigo, né? E a pessoa pensa que está tudo indo bem. São decisões que nós tomamos, no fundo, decisões que nós tomamos não baseados na palavra de Deus e na unção do Espírito Santo, senão, né, nas oportunidades que a vida oferece. O materialismo, o consumismo, o bem-estar, né? É uma tentação de que se eu tenho todas as coisas que o mundo pode oferecer, isso me traz paz, me traz estabilidade, e eu estou bem com Deus e com tudo. Isso é uma tentação muito clara do inimigo. É mais difícil de distinguir, mas talvez a mais temível dos ataques seja esse, né? Se mantenha perto de Deus nos tempos bons como nos tempos ruins, hein? Esse deve ser o critério. Manter-se perto de Deus tanto nos tempos bons de prosperidade como também nos tempos ruins, né? Muitas vezes nos apartamos de Deus e estamos no tempo de prosperidade, mas longe de Deus. E isso é muito grave porque o inimigo conseguiu nos enganar, né? Oitavo ponto para distinguir se estamos sob um ataque do inimigo. Por exemplo, um forte impulso por deixar os teus propósitos. Né? Um desejo de abandonar tudo, chutar o balde muitas vezes, né? Cada fiel nasce como filho de Deus e, portanto, tem uma missão única nesse mundo. Todos nós temos uma missão única. Assim como Deus nos criou com um propósito, né? Deus nos criou com um propósito, e Deus tem um propósito para cada criatura, também Ele deu a você um propósito que é único, uma missão que é única. E que aquilo que você não fizer, ninguém vai fazer por você, né? E cabe a você fazer essa escolha na tua vida. Por isso a vocação vai prosperar, tua vocação vai prosperar à medida em que você vai receber as bênçãos que Deus quer te enviar para que você viva essa missão que Deus te confiou. Então, cumprir a vontade de Deus segundo os planos de Deus, né? E o inimigo, nesse sentido, ele vai tentar cada pessoa, todas as pessoas, porque ele odeia, né, que nós sigamos os planos de Deus e faz o possível para que você se aparte dos planos de Deus. E por isso ele vai tentar por todos os meios fazer com que você abandone o caminho que Deus traçou para você. Durante um ataque, colocará na tua mente, por exemplo, pensamentos e desejos de abandonar o lugar onde Deus te colocou. Muitas vezes os piores ataques que nós vamos sofrer, para que você tome decisões equivocadas, né? E aí nós vemos de maneira concreta como as pessoas abandonam sua vocação, as pessoas como abandonam os seus compromissos na igreja, como as pessoas abandonam a sua vida de oração, sua vida de sacramentos, né? E assim como uma série de tropeços, né? Como fosse um dominós que vão caindo um a um e vai, né, derrubando todo edifício da tua vida espiritual. Por isso, oitavo ponto, né, importantíssimo para distinguir se estamos sob um ataque do inimigo: forte impulso, forte desejo de renunciar aos propósitos segundo os planos de Deus na tua vida. Nono ponto para saber se estamos sob um ataque do inimigo: fazer com que você relembre da vida passada, da vida velha, né? Então muitas vezes nós pensamos que isso é algo normal, recordar coisas do passado, sentir nostalgia por certas coisas que não eram de Deus, né? Mas faz você lembrar com saudade, né? Numa longa batalha espiritual, a pessoa é empurrada a memórias, recordações, lembranças negativas daquilo que ela já se havia liberado e já havia renunciado a isso. Então o inimigo faz muitas vezes você relembrar isso, inclusive gostar de relembrar isso, principalmente quando você está sobre uma batalha longa, uma batalha espiritual longa, né? O inimigo deseja te escravizar uma vez mais com as velhas mazelas da vida de antes, né? Tenta desanimar teus esforços, colocando desânimo, autopunição, ou tentando convencer você, né, de que os teus pecados graves do passado não têm remédio, não foram perdoados, e você não vai se livrar disso nunca. Ou também, né, o inimigo vai te convencer que os teus pecados da vida passada não eram tão graves assim, não eram tão, né, para que você perca assim a noção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, né, o que agrada a Deus ou não. Então, nesse sentido, né,
sobre essa tentação do inimigo, né, pode recair uma derrota ainda muito mais forte. Então, dois aspectos importantes deste ponto que você tem que distinguir, né? Memória do passado, mas de maneira assim, como algo que te traz dor, repulsa, sensação de autopunição, que tudo que você fez não tem remédio, para te desanimar, para você não seguir avançando. Ou também, de outra maneira, ele vai suscitar desejos desses pecados, dessas coisas que você já tinha renunciado, que você foi libertado de tudo isso, trazendo à memória que isso não era tão grave, que isso não era tão assim, e que você pode, né, nesse sentido, voltar a viver dessas experiências passadas, para que assim você perca a noção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre aquilo que Deus te pede e aquilo que Deus pede que você renuncie, né, e levando você a uma derrota ainda mais grave, né? Então, atentos a este ponto. 10º ponto, importantíssimo, para saber se estamos ou não sob um ataque do inimigo. Muitas vezes o inimigo vai tentar fazer com que você deixe as boas amizades. Olha só, que terrível, né? Quando as forças infernais começam a tentar a alma, este ataque espiritual com certeza te fará afastar-se de amizades santas, né? Olha ao teu redor, deixaste de ter contato com as pessoas que te ajudam, pessoas que te aconselham, né? Isso está acontecendo? Pessoas que você tem um apreço muito grande, que você hoje evita conversar com elas, porque tem medo de que elas te digam algo que vai te contrariar, tem medo que elas te digam algo que vai te ferir, que te digam algo que você não quer ouvir. Então, quando estamos sob um ataque do inimigo, nós tentamos evitar o contato com essas pessoas, conversar com essas pessoas. E se surge às vezes a ocasião, evitamos falar, né, daquilo que nos está acontecendo, justamente para que você se isole, para que você se reclua aí, e que sozinho, né, é muito mais difícil distinguir quando o inimigo está nos enganando, né? Muito diferente é quando você recorre, por exemplo, a uma direção espiritual, um aconselhamento, ou as amizades santas de pessoas de Deus, que você sabe que pode te orientar, que pode te aconselhar para o teu bem, né? Então, o inimigo tenta por todos os meios fazer com que você se aparte destas pessoas que pode te ajudar a abrir os olhos com respeito, né, a esta batalha que você está sofrendo e assim vencê-lo, né? Então, atento a esse ponto que é muito importante. E último ponto, né, importantíssimo, o inimigo muitas vezes vai tentar fazer com que você questione a missão ou o chamado que sentiste, né, no início da tua caminhada espiritual. Assim, o inimigo ataca a vida de um cristão e começa como que a dar razões ou falsas razões, falsos argumentos para você renunciar ao plano que Deus tem para você, ao plano que Deus te revelou, né? É uma das estratégias principais do maligno, né? Ele semeia confusão, semeia vergonha, intimidação e uma variedade de estratégias para fazer você criar uma nuvem, né, de dúvidas, uma nuvem de dúvidas, porque sabe que o caminho que te conduz à salvação é a vontade de Deus. Então, nesse sentido, a pessoa, ele faz com que a pessoa, nesse ataque, que a pessoa se encontre questionando o caminho que ela está seguindo. Todo o empenho do inimigo é fazer com que você questione o caminho que você está seguindo hoje. E, em geral, ele começa a reinterpretar as decisões que você tomou. Então, você faz uma espécie de releitura da tua história, da tua vida, da escolha que você fez. Aquilo que você viu tão claro no começo, já você não vê tão claro e você começa a questionar: será que eu fiz a escolha certa? Será que eu era consciente? Será que eu tinha maturidade para tomar essas decisões que eu tomei? Hoje, né, que eu tenho uma mente mais aberta, aprendi muitas coisas, né, eu olho para trás e muitas vezes questiono, não sei se eu fiz a escolha correta. Eu agora estou casado, estou casada, né? Não sei se era isso que eu queria, eu era muito jovem, né? Quando eu entrei no seminário, eu não sabia, né? Então, hoje eu tomei essa decisão, mas eu naquela época era muito jovem. Então, ou seja, como se tudo que você fez, né, não tem sentido. Toda a tua história, né, foi um equívoco, um erro. Então, é uma tentação muito grave, né? Todo o empenho nesse sentido é fazer com que você questione a missão e o chamado que Deus te fez. Então, até aqui, meus caros, esta formação, né, esses pontos
para distinguir se estamos ou não sob um ataque do inimigo. Espero que te ajude esse vídeo, essa formação. Se você gostou desse vídeo, né, deixa aí o teu like, compartilhe com os teus amigos, teus familiares, para que o canal cresça, para que muitas pessoas possam ser alcançadas também. E convido você que está chegando agora, se você não é inscrito, se inscreva no canal, isso ajuda muito, né, para que possamos aí lançar nas redes e evangelizar também as pessoas através, né, da internet, através também desses vídeos que nós queremos que alcancem muitas pessoas. Deus abençoe, né, seja muito bem-vindo ao nosso canal e até a próxima, se Deus quiser.